Bom, pessoal, meu nome é Amanda, para quem ainda não viu minhas palestras aqui no Instituto. Eu sou do Mato Grosso e sou uma voluntária. Hoje nós vamos falar sobre um módulo 5 do livro do ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que ele fala da prática mediúnica. Essa série de livros, são 3 livros, né? Oferecido pela FEB, desculpa, pela Federação Espírita Brasileira, que é o tomo 1, tomo 2 e o tomo único. Nós já estamos no tomo único, nós viemos seguindo uma sequência, né, de estudos e já estamos quase chegando ao final. Quem se interessar em ver as aulas anteriores, é só acessar o site institutochicoxavier.com.br, que lá vai ter os seminários, vai ter tudo certinho. E se alguém não achar, vai lá no Face e manda uma mensagem pra gente que a gente responde para vocês, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a prática mediúnica. Como eu falei mais cedo, o assunto é bastante extenso e a gente vai tentar abranger os principais tópicos neste estudo, tá bom? Então vamos lá. A mediunidade ela é resultante de extrema sensibilidade magnética. Embora no fundo, todos nós estamos informados de que os dons mediúnicos em graus diversos são atribuições para todos. Quem frequenta já um centro espírita, é bem normal a gente falar que todos somos médiums em graus diferentes, né? Uns tem a mediunidade mais aguçada, né? E outros eles não trabalharam muito essa mediunidade. Mas, como nós, antes de sermos corpo físico, somos espíritos, todos nós temos essa ligação com o mundo espiritual. Então, todos somos médiuns em maior ou menor grau. Nós vamos começar falando sobre as qualidades essenciais ao médium. Eu coloquei essa figura onde tem um médium sentado, né? E ali ele está recebendo vibrações, informações de 3 espíritos diferentes. As cores desses espíritos, elas estão relacionadas aos diferentes graus de espíritos, que a mediunidade ela não é só voltada, não é só ligada a espíritos bons ou espíritos mais infelizes. A mediunidade ela está ligada a qualquer grau de evolução dos espíritos. E nem sempre os médiuns eles são mensageiros da sublimação interior. Mais de 2/3 dos médiuns do mundo, eles ainda estão nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins, né? Que eles têm afinidade. Então, isso quando eu li essa parte até me assustei um pouco, porque a gente não pensa que 2/3 dos médiuns eles ainda se encontram desequilibrados, né? E tem muitos médiuns que nem sabem que são médiums, né? Que muitos ainda eles viram esquizofrênicos, entram em depressão. Então a mediunidade é um assunto muito sério e ela deve ser educada e deve ser estudada e desenvolvida somente naquela pessoa que já tem um certo equilíbrio, né, espiritual. E o exercício da mediunidade ela não guarda relação com o desenvolvimento moral do médium, tá? Então a gente vê, né, que tem muitos casos onde as pessoas usam da mediunidade para fazer trabalhos que podem prejudicar outras pessoas. Então esse tipo de médium ele não está desenvolvendo, não está usando a mediunidade para o bem. Tá tudo certo até aqui, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo? Certinho? Aqui eu coloquei 2 imagens que para relembrar isso que eu acabei de falar, a questão dos médiums. A primeira figura mostra um médium mais desequilibrado, sofrendo influências por espíritos mais inferiores, espíritos sofredores, né, imperfeitos. E ali, lógico, coloquei uma imagem do nosso Chico, né,
exemplo de amor, de simplicidade, de caridade, e ali ao seu lado um espírito superior, que é o Emmanuel. Então eu coloquei essas duas imagens para discorrer um pouquinho sobre o que a gente vai falar agora. Ali no livro ele traz que os bons médios, eles têm afinidade com os bons espíritos e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Por exemplo, um médium que leva uma vida mais desregrada, uma vida que não está baseada nas virtudes de Jesus, é quase impossível um espírito de luz se comunicar através dele, porque a vibração assim não é diferente entre um e outro, né? Então é por isso que ele fala que os bons têm afinidade com os bons e os ruins, os maus com os maus, desculpa. Se o médium é vicioso, em torno dele vem se agrupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. A qualidade que de preferência atrai os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. E eu coloquei essas qualidades aqui para a gente dar uma observada. Então, se uma pessoa ela tenta desenvolver essas qualidades aqui explícitas, com certeza vão aproximar delas espíritos mais felizes, porque espíritos infelizes, eles não se alimentam de energia de bondade, né? Isso repele eles. Então, o bom médium, ele tem que sempre procurar desenvolver essas virtudes, a bondade, a benevolência, que é o contrário da maledicência, né? Que é ficar falando mal, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento material. E aqui a gente pode acrescentar a caridade, o perdão, entre outras virtudes. E aqui no livro do Erd também, ele nos traz que a mediunidade séria ela nunca vai ser uma profissão. Aquela está até na Bíblia, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Então, quando um médium ele começa a cobrar pelo que ele faz, então a gente já tem que ficar um pouquinho mais desconfiado, porque isso não deve ser uma coisa legal. A mediunidade ela não é uma arte, ela não é um talento, porque ela não pode se tornar uma profissão. Vamos ver se vocês conseguem entender. Ela não existe por causa de mim. Não é porque eu quero ser médium que eu vou ser médium. Eu dependo de espíritos para mim ser médium. Então, não é um talento que diz respeito somente a mim, né? Então, se faltam os espíritos, então aí não há mediunidade. Então, a mediunidade não é uma coisa minha que eu possa desenvolver sozinha sem depender de outros espíritos. Por isso que ela não deve ser tratada como um negócio, né? Como um escambo, troca de favores. Então, o bom médium, lembrando que a gente está falando aqui sobre as qualidades, né? Do bom médium. Então, o bom médium ele tem que fazer isso com o coração tranquilo, sabe? Pela bondade mesmo, assim, de querer ajudar as pessoas, querer ajudar os espíritos sofredores, nunca querendo algo em troca. Vocês concordam comigo? É isso que vocês têm aprendido também? Podem escrever aqui no chat, tá? Pra gente participar. Então, ele fala aqui que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Então, aqui ele quer dizer que, vamos supor que eu comece a cobrar, eu sou uma médium, começo a cobrar pelas comunicações que eu tenho. Devagarzinho, a espiritualidade amiga, de luz, ela vai deixar de me ajudar nesse papel, para mim receber o meu ganho. E eu não posso nunca, não tem como eu exigir a presença de espíritos de luz agora que eu vou fazer uma comunicação, por exemplo. É isso que ele quer dizer. A gente não pode. A espiritualidade não está a nosso dispor.
Ah, estou aqui para quando você precisar. Então, por isso que não tem como a gente cobrar por isso, entendeu? A mediunidade ela é uma coisa santa e que deve ser praticada santamente, religiosamente, tendo sempre em vista as virtudes de Jesus, né? Que a gente sempre aprende. E se alguém começa a cobrar, se tem alguns centros que levam mais para esse lado, é bom a gente sempre ficar de olho, porque as informações que vão vir dali, com certeza não são de espíritos de luz, espíritos superiores ou espíritos benévolos, sabedoria, né? Agora a gente vai falar sobre as imperfeições que afastam os bons espíritos, sobretudo nos médiuns, né? Que é o que a gente está falando hoje sobre a prática mediúnica. Antes, a Maria perguntou: o que você pode explicar sobre cartomantes e outros? Olha, eles não deixam de ser médiuns. Vamos falar aqui não sobre os charlatões, né? Vamos falar aqueles que realmente têm a mediunidade e conseguem prever coisas que vão acontecer, que existe esse tipo de mediunidade, né? De premonição assim. Se ela começa a cobrar, às vezes não é nem por maldade, às vezes é até por ignorância. A pessoa não tem esse conhecimento que foi dado um dom a ela, né? Então ela não deveria cobrar por isso, ela deveria ajudar as pessoas sem cobrar. Então a gente não pode julgar também, a gente tem que usar da indulgência, não pode julgar. Se a pessoa está cobrando por isso, a gente poderia procurar esclarecer a ela que não é legal, que ela deveria fazer isso, ela deveria se desprender do materialismo, mas isso é muito complicado, porque uma pessoa que depende disso para viver, dificilmente ela vai, por algum conselho, ela vai desistir daquele ganho dela, né? Então, o ideal aqui, o meu conselho é para a gente que as pessoas que vão a esses lugares, Maria, os reikianos, terapeutas, eu inclusive fiz curso de reiki, né? Eu sou uma reikiana, não trabalho na área, não pretendo trabalhar, eu pretendo só ajudar os meus amigos, a minha família. Mas os reikianos, pela técnica que você estuda, eles não utilizam de um espírito, eles têm a técnica de manipular energia, tá? Eles não precisam, não é que nem o passe, que o passe, o médium é apenas um instrumento de transmissão de energias que o espírito passa para o receptor, né? Então é um pouco diferente, tá? Eu estou falando de médiums onde eles são apenas instrumentos de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Tá bom? Ficou claro? Vamos dar continuidade. As imperfeições que afastam os bons espíritos, pessoal, é o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade. A gente já viu, inclusive eu acho que foi eu que dei uma palestra algum tempo atrás, que os piores defeitos, as imperfeições mais tristes no ser humano é o orgulho e o egoísmo. Aí a gente pergunta assim, mas tem um monte de coisa a mais, tem a maldade, tem todos esses que está escrito aqui, tem uma série, né, de imperfeições. O Livro dos Espíritos nos traz que todas as imperfeições do ser humano, eles provêm do orgulho e do egoísmo. Por isso que esses são são os piores, né? Toda maldade humana, tudo vem do orgulho e do egoísmo, do não pensar no próximo, do que achar que eu sou melhor que o outro. Então, essas aqui são as imperfeições que afastam. Então, um médium que está tentando se depurar, está tentando realmente desenvolver as virtudes de Jesus, porque todos nós temos um pouco dessas imperfeições, né? Então a gente tem que sempre o quê? Tentar melhorar. Não é esconder e falar que eu não tenho isso, que eu não sou orgulhosa, que eu não sou egoísta. Não. É aceitar que a gente tem e ver que ferramentas a gente pode utilizar para diminuir
essas características em nós mesmos. E principalmente um bom médium, porque ele está em contato com o mundo espiritual mais aguçadamente. Então, é interessante para ele que só venham bons espíritos. E se o médium é uma pessoa muito orgulhosa, dificilmente o espírito bom vai se aproximar dele, né? E ainda corre o perigo ainda de se aproximar aqueles espíritos zombeteiros para ainda jogar na cara do médium as imperfeições que ele tem. Então a gente tem que ser centrado, equilibrado, e se caso isso acontecer, porque isso acontece em reunião mediúnica, o espírito vem e fala assim: mas quem é você para me dar lição de moral? Você é egoísta, você fez isso, aquilo. A gente sempre tem que manter a postura de falar assim: olha, realmente eu reconheço que eu tenho essa imperfeição ainda, mas pela lei do progresso eu vou evoluir e eu estou tentando me melhorar e você é prova disso. Então a gente nunca pode esconder as nossas imperfeições, mas sim aperfeiçoá-las. Então ele fala aqui que todas as paixões que escravizam o homem à matéria, que deixa o homem apegado à matéria, essa imperfeição ele tem que depurar. E daí ele ainda frisa aqui, ó. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa de si mesmo. Dificilmente você vai ver uma pessoa falar assim: eu sou orgulhosa. Eu mesmo sou uma pessoa que fala assim: eu não tenho orgulho, mas a gente sempre tem, né? A gente sempre tem orgulho. Então, eu até andei conversando, eu trabalho num centro com a nossa reunião, que mais de 2/3, como foi falado no início aqui do nosso estudo, dos médiuns, eles são muito orgulhosos, porque eles tratam a mediunidade como se fosse um ganho, um presente de Deus. Deus me deu a mediunidade porque Ele gosta mais de mim, então eu sou mais especial que os outros. Então, muitos médiuns ainda pensam assim, e ele olha as outras pessoas que não são médiuns com desdém, e ele desmerece delas, e isso está errado. Porque nem sempre a mediunidade é um dom. Às vezes ela é uma missão, ela é uma tarefa, ela é um resgate. Às vezes um médium nas encarnações passadas, ele prejudicou muita gente, né? Então ele veio agora com a missão de ajudar tanto os encarnados quanto os desencarnados. E essa tarefa não é fácil. Tem uma amiga médium que ela fala assim: Amanda, feliz é você que não é médium, porque eu sou médium, ao mesmo tempo que eu estou tentando ouvir você falar aqui no estudo, na palestra, eu tenho espíritos falando no meu ouvido aqui, eu não consigo me concentrar, então não é fácil ser médium, né? Então, a mediunidade não é motivo de orgulho, e sobre esse assunto ele discorre bastante aqui. Ele fala aqui, ó, que o orgulho ele tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que se não fosse essa imperfeição, eles teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis da espiritualidade superior. Ao passo que presas de espíritos mentirosos que alimentam o ego deles, eles vão se decepcionando, porque o que acontece? Esses espíritos eles são orgulhosos, eles têm a vaidade dentro deles, então automaticamente, desculpa os médiuns, os bons espíritos acabam se afastando. E quando os espíritos de luz se afastam, acabam se aproximando deles espíritos mais inferiores, espíritos da treva. E o que o espírito da treva faz com o médium? Não sei se vocês sabem, mas eles alimentam o ego, a vaidade. Você é muito renomado, você é muito bom, não dê bola para os outros. Então começa a falar coisas que não são reais, que não são legais, e o médium acaba entrando num estado de hesitação, de euforia, e o ego dele acaba quase explodindo. Então isso vai desviando ele do caminho do bem. E quando ele percebe, ele já está bem decepcionado, porque o caminho de volta, para ele voltar atrás, é bem dolorido, né? Então ele fala aqui, ó, justamente isso que eu falei. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade que o Espírito lhes dá. O Espírito fala que ele é infalível, que ele é melhor que todo mundo, e ele vai acreditando por uma baixa autoestima, por vaidade, né? Então, aí ele começa a desdenhar de tudo
que não venha desses espíritos que estão alimentando o ego dele. Então, eles acham que eles têm o privilégio da verdade e que as outras pessoas não conhecem a verdade, somente eles. Eles esquecem de um princípio, eu falo pelo espiritismo, né, de Allan Kardec, que o Allan Kardec falava: é melhor a gente duvidar de 10 verdades do que acreditar numa mentira. Então, a gente deve sempre que questionar, a gente deve sempre estar analisando as coisas que as pessoas falam pra gente, sobretudo os espíritos. Então, essas pessoas se esqueceram dessa tarefinha de casa e acabam acreditando em certas mentiras. Devemos também convir que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Isso é bem comum nos centros espíritas. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Quem aí participa de algum centro espírita e aí tem algum médium, ou 2 ou 3, que todo mundo, nossa, olha só, fulano chegou, nossa, como que vai ser a nossa reunião sem o nosso médium? E acaba o quê? Inflando o ego do médium. Então as pessoas começam a despertar isso nele. E se ele não for equilibrado, ele acaba caindo, né, nessa tentação, digamos assim. Então é necessário, portanto, fugir os perigos que ameaçam a perseverança no bem e a vaidade com que se julga invulnerável. O medianeiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio. Então, é muito complicado ser médium. A pessoa tem que ser muito equilibrada, ela tem que meditar bastante, ela tem que analisar muito bem o que as pessoas falam. E se ela não analisa, ela tem muitos caminhos para entrar no erro, né? Ali no centro onde eu frequento, eu lembro que quando eu recém tinha entrado para estudar, assim, sabe? Eu comecei pelos estudos e eu ouvia muitas pessoas falar assim: ó, gente, médium não é motivo de orgulho, a gente não tem que vangloriar uma pessoa porque ela é médium. E eu achava aquilo muito esquisito, porque a gente é acostumado com Chico Xavier, olha que médium notável, Divaldo Franco, e a gente admira tanto esses médios que a gente começa, né, falar só deles, mas eles são simplesmente um mensageiro de Deus. Quem sabe numa próxima encarnação nós seremos também. Então eu achei muito estranho aquilo. Aí quando eu fui estudar, eu fui e analisar em outros exemplos que eu tive em outros centros. Realmente o orgulho nos médiuns é bem presente e a gente não faz um bem para eles elogiando eles. Porque, igual eu falei no começo, a mediunidade não vem deles, vem da espiritualidade. O médium, ele é simplesmente uma ferramenta. Ele não é melhor que os outros que estão na casa. Então, é isso que o Tomo vem nos trazer sobre o orgulho no médium. Olha só que legal, tem um desenhista chamado Wilton Pontes. Deixa eu tirar aqui. E ele faz espiritinhas, são tirinhas, né, do espiritismo. Daí, olha que legal isso aí. Lá na reunião mediúnica, o médium, né, alterado, bate a mão na mesa e fala: eu posso, né, na sala mediúnica. E aí o doutrinador fala: o médium tem que se educar. E ele fala: não, eu sou inconsciente. Eu não vejo o que eu estou fazendo quando o espírito está me usando como ferramenta, vamos supor. Só que olha na casa dele como ele se comporta. Ele também se comporta daquela maneira. Então, ali na reunião mediúnica, muitas vezes, é revelada a real conduta de um médium. Eu achei muito interessante aí, porque no centro espírita todo mundo é santo, né? Todo mundo é bacana, ninguém é egoísta, ninguém é vaidoso. E lá em casa, lá na casa, junto com a família, realmente que ele se mostra. Então, essa tirinha achei bem interessante para a gente refletir e para a gente analisar se a gente não é assim, muitas vezes. Perto dos outros, a gente é uma coisa, e lá em casa, na família, com a namorada, com os amigos, no trabalho, a gente é outro, né? Então, e é ali na mediunidade que ela é revelada. Então, não existe um espírito se apossou de mim e eu me tornei essa pessoa tão feia, né? Moralmente falando, não. Esse espírito fez apenas despertar isso que já existe em você.
tá? Porque a gente nunca pode se ausentar de nossas responsabilidades. Se a gente é agressivo, se a gente mente, se a gente é invejoso, se a gente rouba, enfim, isso nunca é uma influência do espírito. O espírito apenas alimentou essa energia que existe dentro de mim, essa imperfeição. Tá claro, pessoal? Até agora vocês estão quietinhos. Podem comentar qualquer coisa, perguntar, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as qualidades. As características dos médiuns mentirosos, tá? Eu tava pulando já. Bom, olha lá. Pra gente estar sempre atento quando a gente encontra um médium, ver se tem essas características. Confiança absoluta na superioridade do que obtém. Então, o que ele obtém, o que ele fala é sempre o melhor, é sempre superior a tudo que vem de outros médios ou, né, outras mensagens. Então, o dele é o que prevalece. Desprezo pelo que deles não vem. Então, o que não vem de mim eu desprezo, eu não quero ouvir, não quero saber, eu não dou importância, né? É só o que vem de mim que é importante. Ele não reflete, e refletir a importância dada aos grandes nomes. Então, às vezes tem um espírito ali. Eu conheço pouco, tá, gente, desses centros onde utilizam essas entidades. Eu não vou falar nomes porque eu não conheço, não tenho esse conhecimento. Mas existem médiums, eu já conheci, eu tenho inclusive na minha família, que por causa do nome daquela entidade, ele dá muita importância e tudo é em torno daquela entidade. Nunca em torno das virtudes de Jesus, nunca em torno de Deus, mas sempre daquele espírito, né? Isso não é legal, não é intuito, né? De nenhum espírito de luz que isso seja feito, né? Ele recusa todo conselho, tá? Isso aconteceu até frequentemente em um centro que eu conheço, que tinha um médium bastante orgulhoso e estava meio se desviando do caminho. E o pessoal quis ajudar, quis chamar para conversar, lógico, bem particular, para dar um conselho, talvez ela se despertasse, mas não, ela recusou, agiu com brutalidade. Então, esse médium mentiroso, orgulhoso, ele recusa todo o conselho. Ele não aceita crítica. Então, ele se afasta daqueles que podem emitir opiniões desinteressadas a ele. Então, se a Amanda aqui está falando uma coisa que não me interessa, eu não quero saber, não quero ouvir. Só a minha opinião que vale, né? Tem a cabeça meio fechada. E muitos deles inexperientes, eles colocam créditos em suas aptidões, porque a gente erra, então ele nunca está errado, né? Então, essas são algumas das características trazidas pelo tomo de médiuns mentirosos. Deixa eu ver. Não. Vamos falar agora sobre qualidades que um médium espírita deve desenvolver para ele obter assistência dos bons espíritos, né? Então aqui está a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Como eu falei lá no início, um médium ele não pode querer nada em troca. Aí quando a gente fala assim, não querer nada em troca, a gente pensa que está falando sobre dinheiro, sobre bens materiais. Mas não querer nada em troca, pessoal, é também não querer nem o reconhecimento do bem. Porque vamos supor que eu sou uma médium e eu faço um bem, trago uma carta consoladora para alguém e eu vou sair falando para todo mundo, eu psicografei uma carta para a mãe que perdeu um filho, nossa, se não fosse por causa de mim, ninguém tem que saber, isso não é importante para ninguém. Então, esse desinteresse moral é não querer nenhum reconhecimento, entendeu? Saber que se você fez isso, foi porque você tinha uma tarefinha a fazer aqui. Você foi instrumento de Deus. Sinta agradecida pela oportunidade de estar trazendo essa mensagem bonita, mas não fala sobre isso e se envaideça, tá? Isso você sempre vai estar obtendo assistência desses bons espíritos se você se manter nessa conduta. Deixa eu ver aqui.
Aí ele coloca algumas coisinhas que o médium deve fazer. Eu vou ler para vocês. O médium espírita, em especial, deve esquivar-se à suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência. Quando eu entrei no espiritismo, eu fiquei fissurada em saber qual que era a minha missão, porque eu queria ir lá para a África e salvar as crianças da África. A gente tem essa ideia errônea, sabe? Então, esse médium ele deve pegar uma responsabilidade cada vez. Até as mais simples responsabilidades já são responsabilidades. Ele não tem que querer agir somente se tiver missões gigantescas. É isso que ele vem nos trazer aqui. Ele fala também que o médium espírita ele deve buscar silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. Então é o que eu falei agora mesmo. Ele nunca tem que se envaidecer sobre algum fenômeno veio por intermédio dele, né? Ele deve silenciar se alguém, ao invés de, foi por causa de mim mesmo que veio essa mensagem, né? Então a gente não tem que ficar falando. Ele deve estar atento para não se envaidecer, ainda quando provém de círculos bem intencionados, recusar o tóxico da lisonja. Falei agora mesmo sobre a gente não envaidecer o médium, não ficar elogiando. E quando o médium é elogiado, vamos supor que eu sou médium, que psicografo bonitas mensagens, e alguém ficar me elogiando, eu vou assim, dá um pause na conversa, fala assim, não precisa me elogiar, eu não fiz nada demais, essa mensagem não é minha, eu fui simplesmente uma caneta que escreveu. Eu não tive essas ideias, então eu não mereço, né, os seus elogios. O que Chico falava? Que não era ele que escrevia, né? Era o Emmanuel, era outros espíritos, era a Meimei, era o André Luiz. Então, ele nunca ficava com os créditos, porque realmente o crédito não era dele. Apesar que a conduta dele favoreceu para que ele tivesse auxílio desses bons espíritos. Mas ele nunca se vangloriou e a gente tem que se espelhar nessas pessoas simples, né? Simplicidade de coração. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. E antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Então, muita pessoa, quando ela se descobre médium, ela já quer entrar no centro espírita e já quer ir para reunião mediúnica, ela já quer dar palestra, ela já quer dar passe, ela já quer... Gente, para que isso? A pessoa não tem conhecimento doutrinário, ela não leu as 5 obras básicas, tem 400 livros de Chico para ler, 200 de Divaldo, tem tanta coisa para ela aprender ainda, né? E ela já quer evangelizar os outros, da palestra. Então, aqui ele fala que não deve ser assim. O médium, ele tem que evangelizar-se a si mesmo. Ele tem que depurar as suas imperfeições antes de querer ajudar o próximo a melhorar as suas imperfeições, né? Então, antes da gente querer grandes papéis, reconhecidos papéis dentro de uma casa espírita, dentro de da nossa sociedade, porque o espírito ele tem o dever de ajudar o próximo, né? Então ele tem que se ajudar, ele tem que se melhorar, se evangelizar, isso que vem trazendo essa frase aqui. E ele fala aqui que os médiuns eles têm a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Então o médium ele não tem descanso. Então por isso que eu falo que não é um dom. Ser médium é uma tarefa muito séria, né? Você não pode descansar. Se você tiver um minutinho ali, você tem que estar trabalhando, tem que estar se esforçando para se melhorar, para aprender mais, a fim de que possa ajudar mais. Agora, nós vamos falar aqui, deixa eu ver, tá no 9, sobre a identificação das fontes de comunicação mediúnica. Então, como que a gente identifica se esse espírito que está passando essa mensagem, se ele é um espírito bom, se ele é um espírito mais infeliz, como que funciona isso? No livro dos médiuns, ele fala que os espíritos devem ser julgados como os homens pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de diferentes pessoas, 20 pessoas diferentes. Pelo estilo, pelas ideias, por uma intensidade de indícios, ele verificará se aquelas pessoas são instruídas,
se elas são ignorantes, polidas, mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Então, lendo a carta dessas diferentes pessoas, a gente consegue identificar como que ela é, pela linguagem, pela ideia dela, né? Então, assim é também com os espíritos. A gente deve considerá-los correspondentes que a gente nunca viu, e procurar conhecer o que a gente pensaria se uma pessoa estivesse falando isso que o Espírito está falando, que ele nos trouxe essa mensagem. Se fosse um homem, o que a gente pensaria deste homem se ele estivesse falando isso? Porque e assim você vai estar sabendo que grau que é esse espírito pela linguagem. Então, não tenta pensar que ele não é um espírito, que é uma pessoa. O que você pensaria de uma pessoa que estivesse falando essas coisas? Então aí vai dar para você ter uma noção mais ou menos de como que é de como que é o grau desse espírito. Coloquei essa imagem de Emmanuel e de Chico também mais uma vez, porque as coisas que Emmanuel falava era de uma pessoa muito culta, uma pessoa muito equilibrada, muito centrada. Então, os espíritos de luz, eles são assim. Eles não vão usar palavras chulas, eles não vão dar conselhos errôneos, né? Conselhos de maldade. Então, a gente tem que sempre estar observando essa linguagem neles. Existe também o exercício irregular da mediunidade, que é o último tópico que nós vamos trabalhar hoje. Deixa eu carregar aqui a imagem. Então, ele aqui nos traz que, como todas as outras faculdades, os dons, né, que Deus nos deu, a gente pode empregar tanto para o bem quanto para o mal. E o fim da mediunidade é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que aqui viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu acho que travou aqui. Ah, tá. Porque tá bem baixa a conexão aqui. Ali. Então, assim como a vista, ela nos põe em relação com o mundo visível, a mediunidade com o mundo invisível. Então, muitas vezes não é nem para ajudar, né, que a pessoa se torna médium. Às vezes é até para aprender, porque já pararam para pensar quantos ensinamentos a gente tem do mundo espiritual? Até dos sofredores, quando vem um espírito sofredor numa reunião mediúnica, a gente aprende com os erros dele, a gente aprende o que não fazer. Então, nem sempre a mediunidade é para ajudar, muitas vezes é para aprender com aqueles exemplos, né, que são vindos até nós. A prática da mediunidade, ela não produz perturbação mental. Igual vocês estão vendo aí nessa imagem, essa mulher parece bem perturbada e essas mãos significam os espíritos obsessores, tá? Devemos considerar que existem pessoas que possuem uma estrutura psíquica delicada, cujas emoções lhe provocam abalos. São pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas. Então, ele quis dizer aqui que a mediunidade não causa loucura, síndromes do pânico, depressão, esquizofrenia, suicídio. As pessoas que têm uma psique mais fraca. A mediunidade não causa isso. Acontece que a pessoa ela já traz essas características mentais e pela mediunidade mal educada, mal desenvolvida, ela acaba atraindo obsessores que intensificam essas características dessas pessoas. Então, se uma pessoa já traz uma mente mais delicada, mais sofredora, mais depressiva, enfim, nesses casos que eu falei, ela deve ser afastada de reuniões mediúnicas, da prática mediúnica, do exercício da mediunidade, porque ela não vai saber filtrar as influências que ela vai receber.
Então ela pode receber tanto boas como ruins, né? Então essa prática, exercício irregular da mediunidade, ele vem nos dizer isso também. Então a gente deve, principalmente os dirigentes de centros espíritas, eles têm que ter cuidado com as pessoas que frequentam as reuniões mediúnicas, porque isso é um assunto muito sério, pode desenvolver distúrbios ainda maiores nessas pessoas. E não devemos esquecer que é relativamente fácil estabelecer ligações mentais com os espíritos não suficientemente moralizados e assim por eles a gente ser influenciado, que é como o caso que eu falei. E nessa situação, a nossa emoção, humor e comportamento pode ser negativamente alterados. Então, principalmente os médiuns, se eles não são equilibrados, essas forças negativas elas vêm e é batata, gente. Elas conseguem ter influência sobre eles, porque eles estão abertos, eles estão com o canal aberto. Imagina assim, o canal está aberto, vem tudo. Se ele não tiver um filtro ali, ele pode muito bem se perder, né? Naquela influência negativa. Então percebe-se que a mediunidade em si não produzirá loucura quando essa já não existiu o germe. Então, se uma pessoa é completamente normal, saudável, aí ela é médium, ela vira louca? Não, isso não existe, tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas isso é completamente errado. Para a pessoa ficar com distúrbios, ela já tinha a sementinha do distúrbio dentro dela e não foi trabalhada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem aqui no livro dos médiuns tem uma frase bem legal que fala o seguinte, eu vou ler para vocês, está acabando já. Percebe-se, portanto, que a mediunidade em si não produzirá loucura quando essa já não existe o germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sobre todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Do seu exercício, cumpre afastar por todos os meios possíveis as pessoas que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto, nessas pessoas, há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobreexcitação. Existem casos que médiuns que eram um pouco mais fracos, né, mentalmente, que eles foram subjugados, né? Eles foram não tem na Igreja Católica que tem o exorcismo, então o espírito tomou conta dele e ele não teve como se afastar daquilo ali. Então por isso que é bem delicada a situação. E aqui no livro traz também, eu não falei, vou falar agora, que crianças devem, mesmo pela mesma razão das pessoas desequilibradas, elas devem se manter afastadas dos exercícios de mediunidade. Então, por isso que a gente não vê crianças em reuniões mediúnicas, crianças que, mesmo sendo médiums, elas ainda não desenvolveram a educação mediúnica, a educação doutrinária, então não é aconselhável e não, de acordo com a doutrina, não é permitido que crianças participem desse tipo de prática. Por último, coloquei uma frase aqui de Chico. Vamos ver se carrega, que a internet está meio lenta. Que é sobre mediunidade. Aqui. Nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Então, é sintonia. Então, vamos desenvolver as virtudes, vamos trabalhar no conhecimento e assim desenvolver a mediunidade, que assim todo esse conjunto vai nos aproximar de Deus, vai nos dar uma elevação, uma evolução espiritual, né? E sem falar que vamos estar deixando um trabalho muito bonito aqui na Terra. Então, pessoal, esse era o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a prática mediúnica. Lógico que foi uma pincelada, porque o nosso tempo é meio curto, mas se vocês quiserem, pode escrever alguma dúvida aqui, a gente vai conversando. Tá aberto agora, vocês ficaram quietinhos até agora, mas chegou a hora de vocês falarem, de perguntarem, sugerirem, acrescentarem alguma ideia.
Sintam-se à vontade. Alguém aqui participa de reuniões mediúnicas? Conhece alguém que participa? Como que é? Isso agora é o espaço de vocês. Bom, já que ninguém quer falar, nós estamos aqui toda segunda-feira. Tivemos 2 segunda-feiras passadas que não tivemos palestra porque houve problema no sistema, agora está tudo regularizado. A gente agradece a presença de todo mundo. Se possível, se vocês puderem falar para o amigo, para o pai, para a mãe, para a família, para estar assistindo a palestra. É sempre interessante porque a gente vai disseminando conhecimento por aí que é necessário. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para o faleconosco@institutochicoxavier.com ou então no Facebook mandar uma mensagem que a gente vai estar respondendo, tá? A Andresa. Nunca participei, porém estou indo ao centro fazer tratamento espiritual. Então estou aprendendo. Muito bem, Andresa. É assim que a gente começa. Tem que ir mesmo. E quando você se tratar, né? Você está fazendo um tratamento espiritual, quando for finalizado o tratamento, não deixe de estudar, não se afaste da doutrina, porque a doutrina ela é um conhecimento quase infinito, né? Você pode ler um livro 5 vezes você vai aprender coisas diferentes e coisas boas que vai te melhorando como pessoa. Então, às vezes nesse centro onde você vai, nessa casa espírita, às vezes tem algum estudo, né? Então procura sempre fazer, eu aconselho bastante, foi por onde eu comecei também. Lógico que comecei pelas palestras, depois eu fui para o estudo e são muito interessantes. E uma vez que você começa a fazer os estudos, você não quer mais parar, porque eles são muito bons. Então, continue assim nesse caminho, tá certo.